Fala pessoal, beleza? Então, continuando nossa série de demonstrando as fórmulas matemáticas, hoje nós vamos falar da forma fatorada da função quadrática, ok? No primeiro vídeo deduzimos a fórmula para achar as raízes, né, que a gente atribui erroneamente a Bhaskara. No segundo vídeo nós deduzimos as fórmulas de soma e produto. E hoje nós vamos falar da forma fatorada, como a gente chega naquela expressão, beleza? Mas antes disso, a gente tem que partir de algumas premissas aqui. A primeira é a forma genérica de uma função. Como a gente vai falar de raiz, já deixei isso aqui igual a zero. A próxima é a forma da soma das raízes, que deduzimos em vídeo anterior. E o próximo é a multiplicação das raízes, que também deduzimos no vídeo anterior, tá? Nós vamos precisar dessas três relações matemáticas aqui. Bom, primeira coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse meu a em evidência, para deixar esse x quadrado sozinho, tá? Então vai ficar o a em evidência, x quadrado, mais bx sobre a, mais c sobre a, tudo isso igual a zero. Se eu voltar multiplicando a, eu volto até essa expressão aqui em cima, certo? Se a vezes x quadrado, ax quadrado, a se cancela com esse, fica bx, o a cancela com esse, fica c. Sem novidade aqui, né? Belezinha. Bom, e observe que é interessante. Eu tenho aqui um b sobre a, que eu também tenho aqui um b sobre a. Eu tenho um c sobre a, que também tem um c sobre a. Então, eu vou substituir isso aqui pelos valores que eu tenho aqui, certo? Esse meu menos b sobre a são a soma das raízes. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou reescrever a minha expressão, substituindo, tá bom, galera? Como esse menos b sobre a é negativo, eu já vou trocar esse sinal de mais por menos, tudo bem? Então vai ficar menos b sobre a vai ser x1 mais x2, deixar isso aqui entre parênteses, que multiplica o x mais o ca, que é x1 vezes x2. Legal. Agora, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou aplicar a distributiva nesse x aqui, ó, x vezes x1, x vezes x2, tá? Vai ficar da seguinte maneira. Menos. Aqui vai ficar x1 vezes x, né? Mais x2 vezes o x. E ali fica igual, né? Mais x1 vezes x2. Ficou igualzinho. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar a distributiva do sinal aqui para eliminar esse parênteses, certo? Menos com mais fica menos e menos com mais fica menos. Então vai ficar ax menos x1 vezes x menos x2 vezes x mais x1 vezes x2, certinho? Beleza, cheguei nessa expressão aqui. Agora a gente vai ter que dar uma bisolhada aqui e ver o que a gente pode fazer, né? Eu observando aqui essa expressão, se eu for desmembrar ela, eu observo que nessa parte aqui eu consigo colocar o x em evidência. E nessa parte aqui, ó, eu consigo colocar o menos x quadrado em evidência, tá? Então, colocando isso aqui em evidência, deixa eu escrever para vocês aqui como que vai ficar a nossa expressão. Vai ficar, colocar em preto, né, para saber que aqui a gente colocou em evidência. Então, colocando x em evidência, aqui fica só x. Aqui, esse x também fica só x menos, certo? Ficou dessa maneira aqui. E o outro aqui vai ficar, se eu colocar o menos x em evidência, gosto de preto também, né, para saber que a gente colocou em evidência. Menos x em evidência, esse menos x aqui em evidência, colocando ele aqui, ele some, né, some não, vai ficar menos 1 vezes x fica menos x, né, vai ficar só o x, melhor dizendo. Então aqui vai ficar x.
Aqui vai ficar menos. Esse x2 também ele fica aqui, então vai ficar menos. Certo? Então, colocando esse menos x2 em evidência, se a gente for fazer a distributiva aqui, ó, menos x2 vezes x dá menos x2 vezes x. Menos x2 vezes menos x1, menos com menos fica mais e volta a ter o que está aqui. Certo? Beleza? Menos com menos fica mais e volta a ter o mais que está aqui. Cheguei nessa expressão aqui. E olha que interessante, nessa expressão, o que eu tenho... Deixa eu pegar uma outra cor aqui. O que eu tenho em comum dos dois? Eu tenho o x menos x1, né? Então, se eu colocar isso em evidência, vai ficar o a, que vai multiplicar o x1 menos x, colocando em evidência. Como eu coloquei em evidência, esse aqui, ele desaparece da minha expressão. E sobra somente quem? O x e o x menos 2. Colocando isso aqui entre parênteses, nós temos a fórmula fatorada da equação quadrática, a equação do segundo grau. Ok, galera? Espero que vocês tenham gostado, né? Quem tiver sugestão de mais alguma fórmula, dá um toque aí para mim. Abraço aí para todo mundo.